Graças a Deus, cheguei para a nossa oração da madrugada, agora são 5h09, estou um pouco atrasado para a nossa oração aqui das 4 da madrugada, mas é uma bênção poder estar aqui para orarmos, falar com Deus, começar o nosso dia com oração, falando com o Senhor nosso Deus, e nesta madrugada eu vou continuar o Salmo 109, orando com o Salmo 109, e os últimos versículos, hoje, os versículos de número 30 e 31, o Salmo termina dizendo assim: muitas graças darei ao Senhor com os meus lábios, eu louvarei no meio da multidão, porque ele se põe à direita do pobre para livrar aqueles que o condenam. É maravilhoso este salmo, o salmo de imprecação. Às vezes as pessoas não entendem muito o que isso quer dizer. Eu já expliquei a respeito deste salmo, vou deixar o vídeo anexo aqui em cima no card para que você possa assistir e entender exatamente o que quer dizer o salmo de imprecação. Na verdade, existem vários salmos de imprecação, salmos em que o salmista deseja que a justiça seja feita com aqueles que fazem o mal. Este verso de número 30, Barnes, em seu comentário, vai dizer: agradecerei grandemente ao Senhor com a minha boca. Davi, o salmista, promete agradecer sempre ao Senhor com a sua boca, usar a sua boca para agradecer ao Senhor. No livro do profeta Isaías 38:20, e Barnes lembra bem esse versículo: o Senhor tem me salvado, por isso tocaremos canções com instrumentos de cordas todos os dias de nossa vida na casa do Senhor. Louvor a Deus por exercer o seu juízo sobre aqueles que cometem injustiças e abençoar aqueles que amam a justiça de Deus. Pessoal, não precisa ter medo. As pessoas confundem muito, achando que a justiça de Deus ela é eliminada, ela deixa de existir com a cruz de Cristo. Tem muitos cristãos que não gostam de falar de justiça e não suportam que fale de justiça porque eles pensam que quando Jesus Cristo morreu na cruz, a questão da justiça acabou. Então, é impunidade geral. É impunidade, não se fala mais de justiça porque Jesus Cristo morreu na cruz e agora não existe mais injustiça, nem da parte de Deus e nem a justiça das legislações vigentes. Mas não é assim. Jesus Cristo veio para realizar a obra da redenção e ele cumpriu a justiça de Deus para a salvação soteriológica, para que a pessoa não seja condenada ao inferno. A obra de Jesus Cristo é redentiva, é soteriológica, é para a salvação eterna. As demais coisas continuam como são. A vida continua do mesmo jeito. Quem faz o mal tem que pagar. Quem comete crimes tem que pagar. É assim. A cruz de Jesus Cristo não anula, não elimina a justiça, não. Nem a justiça das legislações vigentes e nem a justiça natural, como eu já expliquei nos salmos anteriores. Orando aqui com esses versículos é maravilhoso. Agradecerei grandemente ao Senhor com a minha boca. Eu vou agradecer, porque o Senhor é maravilhoso. E ele explica exatamente no versículo de número 31, porque ele se põe à direita do necessitado para livrar daqueles que atacam a sua alma. Esse necessitado aqui, algumas traduções
traduzem como um pobre, mas na verdade é necessitado mesmo, aquele que necessita de ajuda, de socorro, de bens, é a pessoa desvalida, é aquele pobre, aquela pessoa que vive em situação de que não tem ninguém por ele, está sozinho. Barnes diz, ele mostrará assim que é amigo dos pobres e desamparados. Exatamente isso. É por isso que o salmista louva. As pessoas poderosas, as pessoas ricas, as pessoas que têm poder, as pessoas que têm dinheiro, as pessoas que têm fama, influência, aquelas que têm poder de se colocar e de exercer domínio sobre os outros, elas fazem o mal àqueles que estão abaixo delas, aqueles que não têm como viver diferente daquela realidade. É o pobre e desamparado, e o salmista diz, eu louvo a Deus porque Deus se coloca do lado dessas pessoas que não tem ninguém por elas. Os poderosos não estão do lado das pessoas que eles consideram inferiores. Eles não estão. Poderosos, eles se juntam, se aliam com aqueles que também são poderosos para que de alguma maneira tirem proveito. Desamparado, ele não tem o apoio das pessoas poderosas. E poderoso aqui que eu estou falando, o poderoso aqui que eu me refiro, são aqueles que têm poder, têm dinheiro, têm fama, têm prestígio, têm recursos. É isso. Então o Senhor se coloca ao lado do desamparado para livrar daqueles que atacam a sua alma, aqueles que atacam a sua vida. No hebraico, Barnes lembra que significa aqueles que julgam a sua alma. O significado é daqueles que pronunciam um julgamento severo ou injusto, aqueles que condenam os inocentes. E Barnes está lembrando aqui que são aqueles que exercem poder de julgamento, aqueles que estão executando as leis, aqueles que têm poder de julgar. Então, o salmista louva a Deus. Ele não fez nada que mereça aquilo que está acontecendo com ele. Ele não merece o que estão fazendo com ele, sendo hostis, cometendo maldade contra ele. Ele louva a Deus que Deus se coloca do lado dele e do lado das pessoas que sofrem as coisas injustas que os homens fazem, que os outros fazem. Só lembrando aqui, o salmo todo é um salmo de imprecação. Eu quero só lembrar aqui você algumas coisas, as orientações que introduzem o salmo, este salmo 109, e sugerem um lugar importante na adoração. O salmo foi escrito para o povo adorar a Deus, por isso que diz ao mestre de canto, salmo de Davi. O salmista de Israel, guiado pelo Espírito Santo, conforme 2 Pedro 1,20, escreveu as palavras para exaltar o Senhor nosso Deus e ensinar sobre a justiça dele. Todos que estudam as Escrituras com seriedade lutam com os outros salmos imprecatórios, cuja mensagem principal é de maldição aos malfeitores. Exatamente. Especialmente com o pano de fundo da mensagem redentora do Evangelho de Cristo. Achamos difícil conciliar essas imprecações com o espírito do servo do Senhor, Jesus Cristo. Mas sabemos que Davi era um homem segundo o coração de Deus, como diz Atos, capítulo 3, verso 22. Ele escreveu sobre o amor e a misericórdia, mas também escreveu sobre a justiça e a vingança do Senhor Deus justo e santo. A fé verdadeira não nos permite liberdade de moldar a Deus conforme as nossas preferências e os nossos conceitos preconcebidos. É importante estudar todos os aspectos do caráter divino, e um deles é a ira contra os malfeitores. É no Novo Testamento, com a sua mensagem de graça e salvação, que achamos estas palavras sombrias. Ora, abro aspas, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança e eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo.
horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus capítulo 10, versos 30 e 31. Qualquer teologia que nega a justa vingança de Deus não é uma teologia bíblica. O Salmo 109 nos ajuda a compreender este fato inconveniente. É o que eu já venho falando. Amor e justiça de Deus. Justiça e amor de Deus. Como um homem fiel a Deus poderia pedir a destruição dos seus inimigos? No caso, Davi. Pois ele falou de uma posição que poucos ocupam. Ele tinha certeza da sua própria comunhão com Deus e convicção que seus adversários eram principalmente inimigos de Deus. Ele não estava pedindo para Deus tomar partido em alguma disputa, alguma demanda ou disputa política. Então, Davi foi um servo do Senhor na batalha contra o mal e desejava a vitória do povo de Deus. Como Davi se refere aos inimigos que ele tratava com amor no verso 4, parece provável que o contexto do Salmo 109 seja um dos períodos de conflitos internos de Israel, talvez uma perseguição, aquela perseguição feita por Saul, ou a guerra civil provocada por Absalão alguns anos depois. Pode ser. Quem falará? Os primeiros 3 versos apresentam um contraste entre Deus e os inimigos de Deus. Os inimigos falavam mentiras e palavras odiosas. No verso 2 e 3, Davi pede para Deus agir. Ó Deus do meu louvor, não te cales. Verso 1, a voz da justiça de Deus seria a única resposta necessária e adequada para as falsas acusações dos adversários de Davi. O contraste entre o procedimento de Davi e dos seus adversários é frisado nos versos 4 e 5. Ele mostrou amor e bondade e eles responderam com hostilidade e ódio. Mesmo quando os outros nos maltratam, lembramos do exemplo de Davi e das instruções de Jesus. Como quereis que os homens vos façam? Assim fazei vós também a eles. Lucas 6:31. Nos versos 6 a 20, Davi pede a Deus que traga sobre os seus inimigos as justas consequências dos seus crimes. Exatamente o que eu tenho falado. Nós podemos sentir a mesma vontade de ver a justiça aplicada quando um assassino, um estuprador, um pedófilo é julgado no tribunal. Davi sugere castigo apropriado pelos delitos cometidos. E ele deseja ver seus inimigos condenados e levados à pobreza e até à morte precoce, diferente do desejo normal que um justo deixe descendentes respeitados. A vontade de Davi é ver a linhagem e a lembrança dos seus inimigos apagados da terra. O salmista explica que o motivo das suas severas imprecações não é apenas uma questão de ofensa particular contra a sua pessoa, mas crimes de injustiças que maltratavam pessoas inocentes. Ele diz do seu inimigo: porquanto não se lembrou de usar de misericórdia, mas perseguiu o aflito e o necessitado, como também o quebrantado de coração, para os entregar à morte. Ele fala no verso 16, a justiça de Davi pediu punição para os crimes. Como ele diz, amou a maldição e o apane, em sua própria maldição, no verso 17. Davi deixou a vingança nas mãos de Deus, não procurou a sua própria vingança, tal seja da parte do Senhor o galardão dos seus comentários, dos meus comentários. Mas tu, Senhor Deus, age por mim, por amor do teu nome, dos versos 20 a 21. E basta comparar com os ensinos do apóstolo Paulo no capítulo 12 de Romanos, no verso 19. Davi encerra este salmo com um apelo a Deus pela sua própria salvação dos malfeitores e anuncia a sua intenção de agradecer e louvar a Deus publicamente. Afinal das contas, o assunto é muito mais que a vindicação dos direitos de Davi. É o nome do Deus justo que é honrado. Ele está preocupado com o nome de Deus, muito mais preocupado
consigo mesmo, ainda que ele estivesse sofrendo por causa da hostilidade sem razão, sem motivo, e das maldades que cometiam contra ele sem ele merecer. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus Cristo, eu louvo ao Senhor porque o Senhor é bom. E agradeço por a oportunidade de estar aqui orando nesta madrugada e concluindo aqui o Salmo 109. Oh, palavras maravilhosas essas do Salmo 109. Palavras maravilhosas. São salmos imprecatórios, eles são impopulares porque as pessoas acham que a cruz de Jesus Cristo, a morte de Jesus Cristo, a vinda e a obra da redenção de Jesus Cristo, concluída com a sua morte na cruz do Calvário, apagou, eliminou todo tipo de justiça e que o crente não pode querer a justiça, não pode desejar a justiça, não pode buscar a justiça, não pode nem mesmo pensar nem em justiça. Eles acham assim, mas eu peço que o Senhor ajude os nossos irmãos, porque eles estão errados, estão equivocados, e eles nem se percebem, eles continuam achando que estão certos. Mas eu acredito que o Espírito Santo pode orientar, pode falar aos nossos irmãos que não é assim, que esta crença não é a crença bíblica, não é a verdade. Deus continua exercendo justiça e os cristãos precisam desejar e amar a justiça de Deus. Buscar e orar para que a justiça não seja feita, é se colocar contra Deus, e é um pecado contra Deus, porque é como se estivesse atribuindo injustiça a Deus, e Deus não é injusto, ele nunca cometeu e jamais cometerá qualquer ato de injustiça. Deus é perfeito em todos os seus atos, ele é justo, ele é perfeitamente justo em tudo que fez e em tudo que faz. Meu Deus, abençoe os nossos irmãos, e eu peço que o Senhor abençoe quem está comigo aqui nesta oração da madrugada, que elas possam ser abençoadas por Ti, e desejar e ter o mesmo coração de Davi, o mesmo sentimento de Davi, o mesmo entendimento de Davi com relação a estas questões, com relação à justiça de Deus, para que possam, ó Deus, buscar dia após dia a justiça de Deus, como disse Jesus, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Em nome de Jesus Cristo é que eu oro. Amém. Compartilha este vídeo nas suas redes sociais, deixe o seu comentário, o que você acha do cristão desejar e buscar que a justiça seja feita. Escreve aqui nos comentários que eu quero saber. Também deixa o seu like e nós nos encontraremos na próxima oração da madrugada.